Vamos todo mundo concordar que tem gente que merece se fuder muito. E eu nem tô falando do Podpah, que é apresentado por uma dupla de micróbios que estão adorando fuder canais menores que falam o óbvio sobre eles. Você que é burro. Mas não é o tema desse vídeo aqui, tá? Bom, recentemente tivemos atualizações sobre as novas cagadas de um streamer que é conhecido por ser um completo pau no cu, onde dessa vez ele se fudeu e tá todo mundo aplaudindo. Eu tô incluso, que se foda. Eu ainda não cheguei no nível de ter paz pra perdoar qualquer um, tá? Sim, amigos, vamos falar de Johnny Somali, um streamer que faz live IRL sendo um completo babaca nas ruas da Coreia, Japão, um legítimo afiliado do capeta. O nome real dele é Ramsey, mas se você quiser pode chamar de Fuji. Todo mundo fez vídeo falando dele, vídeos destroçando o cara com palavras. Neon, Baka Gaijin, o Piscine também. Só canal que bate até um tesão em assistir, tá? Recomendo. Eu também quero vir aqui mostrar o quanto eu sou poucas ideias pra gente arrombada. E também porque ver gente escrota se fudendo faz meu dia cada vez melhor. Eu vou contar todo o caso pra vocês de como um ser humano consegue ser a definição de arrombado e também como foi que ele se fudeu no final dessa história. E pois é, a conta chegou pra ele. Johnny Somali é um streamer estadunidense que ficou muito conhecido, bem famoso até, por fazer coisas que nenhum ser humano com o mínimo de juízo faria pra ganhar views. Como eu disse, ele faz lives IRL que por si só não é algo ruim, pelo contrário, são lives muito interessantes, mas só quando são feitas por pessoas normais, que não é o caso dele. Muito longe disso. E ele faz isso em países como o Japão e a Coreia. Pena que tudo isso não foi aqui no Brasil, porque na primeira gracinha na esquina aqui ele seria baleado. Só que não é só fazer isso, né? Não é só abrir lives. Ele faz tudo isso pra ser um completo babaca com as pessoas em volta dele. Como, por exemplo, dizer pra um grupo de japoneses no metrô que vai cair outra bomba lá. Caso não tenha ficado óbvio, ele tá no Japão ameaçando pessoas com bomba nuclear. Muito conveniente o cara. Parece uma gazela. Essa analogia nem fez sentido. Claro que sendo um cara muito da hora desse jeito aí, as pessoas iriam vir trocar uma ideia com ele na base do soco. Ele chegou a apanhar diversas vezes. Claro que além de babaca, ele é burro e diz exatamente onde as pessoas podem achar e descer a porrada nele. Mas não é só isso, ele entra em lugares que não devia, fala coisas que não devia, tipo assediar uma policial em praça pública. You a bad I said you to dinner. I swear to God, I'll change your life. I'll change your life, baby. Eu juro que tava esperando todo mundo juntar e depois jantar ele na farofa. Ou também ficar usando caixinhas de som pra encher o saco de quem tava ali só no metrô de boas, indo pra casa. Eu, como uma pessoa que odeia caixa de som alto, eu levantava e trocava 5 minutinhos de porrada com ele. Acho que dava empate porque eu não sou um maromba da vida, eu não tenho os braços do Cariani. Ia ter que ser na base da estratégia mesmo. Você pensa que acabou? Isso aí é só o começo da desgraça. Ele também foi perseguido por uma galera no Japão que não aguentava mais esse maluco fazendo tudo de ruim pelas cidades. E aí, algum tempo depois de fazer esse tanto de merda, aparentemente ele foi pego pelos caras da Yakuza e obrigado a pedir desculpas e dizer que nunca mais ia fazer isso de novo. Pelo menos não ali no Japão. Só que depois de ser solto, o cara simplesmente meteu o pé e ainda fez graça da situação. Os caras poderiam ter matado ele, mas vamos fazer graça, né? O que esse mano não tem de noção, ele compensa na coragem. Quem sabe na próxima os caras decidem mandar ele de Vasco. Eu duvido muito que tenha sido a Yakuza fazendo isso, porque sinceramente eu não acho que os caras iam dar importância pra um vagabundo qualquer. Sem contar que esse cara apanha de praticamente todo mundo, então não precisa a Yakuza pra fazer isso. Enfim, dava pra montar uma lista do tanto de merda que esse cara consegue fazer com poucos minutos de live aberta. Só que em algum momento a conta ia chegar. E aí adivinha? Chegou, rapaziada. Ele tomou no meio do cu de uma forma que eu me senti. Pelo que eu sei de tudo isso, ele tá exatamente na Coreia do Sul, onde ele tá sendo julgado por cometer uma porranca de crimes. E se tratando da Coreia do Sul, tem muita chance dele se fuder nesse julgamento. Se fosse aqui no Brasil, já tava de boas, amanhã tava solto, mas não é o caso aqui. Bom, depois de fazer tanta merda, a polícia finalmente abordou esse cara, onde depois ele foi indiciado e vai ser levado a julgamento. E é aí que começa a ficar ainda melhor, porque esse filho de uma cadela, não satisfeito em ser o cara mais escroto que esse mundo já viu, não bastava irritar as pessoas na rua, ele queria irritar até o júri que ia dar a sentença final dele. Sério, tem que ter muita coragem. Tiraram o cérebro desse cara e colocaram uma caixa de Babalu. Babalu vencido e mofado. Bom, o Johnny foi primeiramente proibido de sair da Coreia. E aí o que foi que passou pela cabeça desse animal pra ele pensar que poderia chegar bêbado no tribunal? Sim, eu vou encher o cu de cachaça e vou pro tribunal que pode me enfiar 15 anos de cadeia no rabo. Continua assim, Johnny.
A gente adora, tá? Continua assim. Graças a alguns youtubers que foram até a Coreia pra ver o julgamento dele. Sim, esse pessoal é bem desocupado. Obrigado. Eu amo cada um de vocês. E aí, graças a isso, a gente sabe mais ou menos como foi tudo, já que não tem filmagens do julgamento. Mas antes, deixa eu contar como foi que esse animal fez a proeza de chegar bêbado no tribunal. Um dia antes do julgamento, esse imbecil achou super inteligente abrir uma live e começar a beber de forma desenfreada. Tipo, você ser um babaca com as pessoas na rua, fazer coisas idiotas como zoar uma estátua que representa algo muito importante pra um país, ou até sujar um estabelecimento com comida pra fazer outras pessoas limparem, nem se compara a você meter uma dessa pra cima de um juiz que pode te meter em cana por uns 10 anos. Mas relaxa, rapaziada, o cara sabe exatamente o que tá fazendo. E aí nessa tal live, ele bebeu tanto, mas tanto, que ele chegou a vomitar no meio da madrugada, faltando algumas horas pro julgamento. E obviamente ele chegou lá completamente mamado na cachaça, mas calma que piora, o julgamento foi iniciado e o animal com o rabo cheio de pinga ainda não tinha chegado. Imagina você conseguir a proeza de fazer uma pessoa que vai decidir se tu vai continuar andando pelas ruas livremente ou vai passar os próximos 40 anos na cadeia, ficar esperando você por mais de 1 hora. Tem que ter muito pelo no saco pra meter uma dessas e achar que vai ficar tudo bem. Eu, no lugar do juiz, mandava prender direto, batia o martelo e falava que se for, e te declaro... Comédia! Os youtubers que foram lá presenciar o julgamento do Johnny comentaram que ele chegou lá pouco mais de 1 hora atrasado com algumas roupas que ele pegou na gaveta da avó dele, com um bonezinho vermelho, umas roupas muito largas e uma garrafa de água, que só deixou o júri com ainda mais vontade de pegar o martelo do juiz e colocar ele inteirinho no nariz do Johnny. Ah, detalhe que mais ou menos um dia, naquela live desgraçada que ele fez antes do julgamento, ele falou que ia streamar todo o julgamento como se isso fosse uma puta ideia boa. Ah, eu vou abrir live aqui quando o juiz for enfiar 32 anos de cana no meu rabo. Resultado disso é que ele não fez live em momento nenhum do julgamento, obviamente. Aparentemente ele se deu muito mal. Um youtuber que foi até o julgamento falou que foi terrível pro Johnny, com essas exatas palavras. Ele tava sendo acusado por perturbar aquela lojinha, jogando comida em tudo, perseguir pessoas com peixe podre nas mãos, eu não tô zoando, tá? E de quebra, assédio de pessoas na rua, tipo chamar uma policial de gostosa. O que significa que ele vai se fuder legal, mas não acaba por aí. Depois do julgamento ele deu entrevistas pra um repórter dizendo que ele pode fazer o que quiser e que a Coreia é só um vassalo da América. Ele ainda não foi condenado, mas é muito provável que ele pegue aí seus humildes 10 ou 15 anos de cadeia. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem antes dizer que o Johnny finalmente se fudeu. E também mostrar esse comentário genial que eu li lá no canal do Neon. O cara quer pegar todos os bad endings possíveis. É simplesmente genial. Eu adorei ver esse caso inteiro, velho. Isso aqui foi tipo um colírio pros olhos. Enfim, eu tô pensando em fazer mais vídeos assim pra pegar mais casos estranhos do mundo afora e trazer aqui pra vocês, falar muita bosta sobre, bem como os canais que eu citei fazem, mas claro, do meu jeito aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Nizzy e até breve. E o Johnny Somali finalmente se fudeu.